vi ali uma oportunidade de fazer a diferença mesmo na vida das pessoas. Uma abundância de informação e nem sempre de qualidade. Também conhecer esse pensamento rápido é entender que às vezes a gente pega atalho. No fundo, o cliente do RH é o próprio colaborador, mas a gente sai daquela área de RH processual, aquele RH que eu brinco que é a polícia do próprio RH. E foi ouvindo as pessoas que a gente construiu esse primeiro famoso backlog. A partir disso, a gente começou a se dividir não mais por processo, mas por jornada. E eu acredito muito nesse RH que é parte do negócio. Então a gente precisa realmente entender o dia a dia do negócio para poder alavancar o resultado. Muitas vezes eu me vejo em cenários em que eu sou a única mulher da discussão, da reunião. E enquanto você tá concordando, enquanto você tá ali super fofa, a coisa flui bem. Quando você tem uma visão diferente, aí você começa a perceber essas sutilezas, né, de talvez um machismo velado. O machismo só vai ser combatido de verdade, assim, quando os homens também abraçarem a causa. E quando a gente tá ali naquele cenário em que o diferente, você é obrigado a conviver com o diferente, isso causa coisas bizarras nas pessoas. E eles têm medo. Muitas vezes falam, Lu, nossa, você me pede pra falar de diversidade com o meu time, mas eu tenho medo de errar. É a Madre Teresa de Calcutá, numa dos comentários, né, que ela faz e fala assim, pô, você acredita que Deus existe, etc, mas tem gente passando fome. Ela falou assim, quando alguém passa fome, não é porque Deus não existe, é porque eu e você não fomos lá alimentá-lo. Seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, um espaço que a Carreira Miller abre para conversas inteligentes, trazendo toda semana convidados para lá de especiais, hein? Mais uma vez, como sempre, Fernanda Futada, jornalista, parceira, marqueteira, blogueira, vlogueira, da zoeira. E... Faltou farofeira dessa vez. Farofeira foi no outro, só pra deixar, a gente vai sempre aumentando um cada dia. Baladeira, o que mais? Baladeira, verdade, agora tá em casa. Agora tá em casa. É, não vem não. Bom, pessoal, vamos lá então. Esses episódios do mês de março, eles são especiais, tá? Porque o mês de março tem um dia que celebra o Dia Internacional da Mulher, dia 8. Então, tô dizendo aí, pô, você não esquece disso não, hein? Vamos reconhecer você lá, flores, sei lá como é que você quer reconhecer alguém, uma mulher que faz parte da tua vida, que, enfim, precisa ser lembrado. Não só as que estão mais próximas, mas qualquer uma, cara. Então, o Quinto Dia Útil tá fechado esse mês para convidados homens, ó, sem ofensa, não tem ressentimento de homem aqui, só eu mesmo batendo papo ou um outro convidado que vem só para fazer parte da bancada, mas esquece que esse mês são só mulheres. A gente vai ver histórias de carreira, de família, de batalhas, de conquistas, de derrotas, sorrisos, choros, do que elas quiserem contar, tá? Vamos ao que interessa, então. A nossa convidada de hoje é Business Partner e Product Owner de benefícios e reconhecimento na Suzano. Trabalha com metodologia ágil, aliás, ela vai dividir boas experiências conosco sobre isso. People Analytics, comunicação, planejamento estratégico e gestão de mudanças. Formada em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializou-se em análise de negócios pela Harvard Business School e também por curadoria de conhecimento. A gente vai aprender mais disso hoje aqui, hein? A convidada de hoje vai embalar nossa prosa com aquele sotaque único. Depois vocês vão saber de onde é esse sotaque aí. Vai falar de benefícios flexíveis também, além de trazer à pauta o tema diversidade e inclusão. Luísa Eugênio, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Olá, Fê, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada. A honra é toda nossa, hein? Se você não descobriu o sotaque, pô, já entrou. Ó, um cafezinho. Ah lá, olha o cafezinho vamos também. Vamos pôr umas dicas aqui, ó. Um pãozinho de queijo. Ah lá. Que legal, Luísa. Obrigado por você ter aceitado bater um papo com a gente. Você está envolvida em temas que são do momento, são contemporâneos. E eu acho que você vai poder agregar muito com todos que nos acompanham, assim, viu? Aliás, você que nos acompanha, não deixa de seguir a gente não, tá? Dá os likes que precisam dar, o algoritmo entende isso, manda esse conteúdo para muita gente. O que a gente quer é chegar em muitos lugares com histórias de pessoas que estão no RH e que não estão no RH, mas que influenciam demais os ambientes em que estão, tá? Esse negócio de colocar as pessoas numa caixinha, Luísa, você vê que não funciona muito, por quê? Porque eu disse tudo aquilo, mas talvez as pessoas já não lembram mais da metade. Então o legal é porque agora a nossa prosa vai dizer quem é você. Quem é a Luísa?
que quando desliga o computador, baixa a tampa do laptop, como eu digo, o pessoal dá risada, baixa a tampa do laptop, coloca o celular no mudo. Quem é você? O que você gosta de fazer? Vamos começar por aí, vai. Boa, sempre bom, né, falar da gente. Eu sou mineirinha, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por cozinhar, então acabou meu dia, a minha Masterchef. terapia... Oi? Masterchef. Masterchef, sonho do meu marido é que eu vá pro Masterchef, mas eu amo cozinhar para as pessoas, trocar ideia, então eu falo que boa conversa, boa comida é tudo que me faz feliz. E eu tento misturar tudo, né? Porque a gente, como você comentou, Emer, não dá pra gente colocar as pessoas numa caixinha. Eu costumo dizer que somos seres integrais, completos, únicos, não existe essa história de vida e trabalho, é tudo vida. Então eu sempre costumo misturar essa minha característica de gostar de cozinhar também no trabalho. Verdade. É galo, é o galo ou a raposa? É raposa, cruzeiro pra sempre. Tô aí passando bons perrengues, mas sigo firme aí, E eu coração aqui azul. pensando, mas gente, é um prato isso, tem gente que cozinha raposa. Entendi, mudou o assunto. Futebol. Não, mas poderia ter sido o América também, né? É que aí Poderia. né? Mas eu não sei, o América tem algum animal aí? Eu não sei. Do América eu não O sei. coelho. É o coelho? O Mequinha, Pô, olha lá, você poderia ter falado. Respeito pela América. Pô, que isso. Que legal, cozinhar. Tem muita coisa que a gente faz fora, assim, que a gente traz pro trabalho, né? O lado cozinha, assim, eu sou bem fraco, assim, faço Você gosta de comer, né? Gosto de comer, a parte de comer é top, assim, não tem como. Mas acho que essa integração ela é muito boa, meu, seja lá no que for, né? Quando a gente se aplica em algo, com certeza a gente extrai muita essência dessas coisas pra levar pra todos os lugares, né? Eu falo bastante aqui do livro do Michael Pollan, o Cooked. Não sei se você já viu a série, já leu o livro. É sensacional, assim, toda vez que eu leio, é só de comida, mas é de comida, de gente, de sociedade, de relacionamento, de evolução humana. Eu sempre tiro boas ideias, assim, coisas que me fazem refletir sobre os meus relacionamentos. Nossa, é um livro completo. E é comida, né? Também gostamos. E é isso, no fundo, assim, por trás de tudo, é o que eu falo, assim, por trás de gerente existe uma pessoa, por trás de uma pessoa que cozinha existe uma pessoa, então é gente, é sempre uma oportunidade da gente conhecer uma história de vida, né, que eu sou apaixonada. Com certeza. Quanto tempo você, agora falando um pouquinho de trabalho, quanto tempo você tá nessa trajetória? Você começou pelo RH mesmo? Conta um pouquinho pra gente, como é que é a tua trajetória? Conto. Bom, eu sou formada em economia, né? Então eu nunca imaginava parar no RH. E eu sou formada em economia por uma universidade federal, então o peso acadêmico dele foi enorme, assim. Então me imaginava fazendo um concurso para o Banco Central, tive uma carga de história econômica, pesquisa macroeconômica financeira enorme, assim. E quando eu me formei, meu sonho, meu objetivo era fazer um mestrado, era ir para o Banco Central. Mas eu recebi um desafio, na verdade, do meu pai, um super mentor de carreira para mim. Ele falou: filha, tenta fazer um trainee, é o tipo de coisa que você só consegue fazer agora formando recém-formada. Eu falei: gente, não tem a menor chance de eu passar num trainee. Eu não fiz empresa júnior, eu não fiz estágio em empresa privada, eu não sou de uma faculdade business, né, administração, essas coisas. Mas, ok, eu vou escolher um trainee, vou tentar, né, a chance aqui. E eu falo que hoje, né, olhando para trás, aquela famosa história de conectar os pontos para trás, né, do Steve Jobs, eu vejo que esse meu desapego no processo seletivo fez com que eu fosse eu mesma, assim, super autêntica e não tinha a menor expectativa de ser aprovada. E o que aconteceu, eu fui aprovada. Peraí. Para minha primeira... Desculpa. Oi? Não diga alô, diga estou no 5º dia útil. Desculpa, Luísa. Toca o telefone. O nosso ramal, ele conecta aqui. Eu não sei nem como desligar, mas vai lá, desculpa, pode falar. Sem problemas. E eu acho que, assim, foi a minha primeira grande decepção, porque eu não passei na prova do mestrado e, para minha surpresa total, eu passei no trainee. E um trainee de uma grande empresa. Eu comecei minha carreira na Ambev, né? Sempre também curti uma cerveja, então admiro empresas nacionais que conquistaram o mundo também. Eu não te conheço direito ainda, mas olha, já te considero muito. Já vou colocar Minas também aqui nos meus... Eu já fui convidada para Presidente Prudente aqui, só nesse mês aqui das mulheres. Pro Pinguim lá, né? Agora Pinguim é Ribeirão Preto. Como é que é o nome do bar famoso que vocês têm aí? Nossa, você quer que eu nomeie Porque... a cidade dos bares? Isso aí mesmo. Aqui a gente não tem mar, bora pro bar, né? É isso aí. É isso mesmo. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Pois é, cara.
É muito maneiro. Eu tive a oportunidade de estar em BH É isso. 2 Então vezes. fui parar na Ambev, assim. E na Uhum. Ambev eu tive a feliz alegria, assim, né? Putz, felicidade, na verdade, de conhecer a área de gente e gestão, de RH. E me apaixonei. Então, assim, fazem 6 anos isso, parece que foi ontem, mas desde que eu conheci a área de RH, eu não saí mais. Uhum. Eu vi ali uma oportunidade de fazer a diferença mesmo na vida das pessoas, de trazer esse meu olhar mais analítico para mitigar vieses, né? Enfim, Uhum. trazer discussões com mais fatos e dados. E tenho sido muito feliz na área. Pô, é isso que eu ia te perguntar, porque esse lance de universidade, quando você faz uma federal, a linha acadêmica de pesquisa tá muito na veia, né? Isso, tipo, é uma proposta que o próprio curso ali, os professores, a influência vai te dando. Só que eu acho que isso também agrega bastante, né? No momento de você vir agora, sai da academia, vem para uma empresa, e geralmente na empresa tem muito lance de seguir cases e investigar muito pouco a essência, né? Então acho que você disse uma coisa e realmente deve ser, você investiga bastante isso, né? Faz parte do teu Super. DNA, né? Aprender a buscar, né, as fontes e tal. Tem um pouquinho a ver com a sua especialização em curadoria do conhecimento? Com certeza, eu Explica acho pra que gente o que é tudo isso. se mistura, né? Assim, a curadoria eu conheci através dessa empresa Inexplorato, que é espetacular na realidade, e no fundo eu acredito muito nisso. Esse meu olhar curioso investigativo, ele se aplica a várias coisas, né? Que eu comecei desde lá na economia. E acho que a premissa da curadoria é que a gente vive um mundo, tem gente que chama de infoxicação, Uhum. de, né, fear of missing out, enfim, é Uhum. uma abundância de informação e nem sempre de qualidade, né? Hoje a gente tem muito conteúdo de graça, e quando a gente fala de curar o conhecimento, é cuidar desse conhecimento para que você consiga fazer conexões não óbvias, propor ali enfim, uma pesquisa mais aprofundada, sair desse superficial da discussão, do excesso e ir com profundidade, né? É o quinto dia útil, rapaz. Que às vezes isso o aí. pessoal escuta e fala assim, pô, mas eles passaram 1h30 aqui com o convidado, não falaram nada de tabela salarial, de faixa, de step, e só ficou falando de filosofia, sociologia, recomendou uns livros lá. Ah, não quero ouvir esse negócio, não. E na verdade é isso, né? A gente precisa tudo sair a do ver. óbvio. Exatamente, tem tudo a ver. Bom, já que você é um economista, eu tô indo pro lado da economia comportamental. Não sei se é um lado que você curte, né? Mas eu li algumas coisas um deles, um livro completinho, outros mais ou menos, o Dan Ariely, do Daniel Kahneman. Daniel Daniel Kahneman. Kahneman, É. clássico. E aí depois eu gosto de algumas outras coisas que vão mais pro lado da neurociência, mas que tem tudo a ver também, né? É o Pinker, tem uns outros autores. Você gosta também dessa linha, assim? Gosto demais e tem tudo a ver. Eu falo que a gente é levado a crer que a gente é muito racional, né? Uhum. Em todas as nossas decisões, ainda mais quando a gente está falando de remuneração, de benefício, a gente acha que automaticamente todo mundo tem ali uma calculadora na cabeça. Mas ter estudado economia me ajuda hoje a ser uma melhor gestora de benefícios e reconhecimentos, porque a gente entende que a gente é muito mais irracional do que a gente imagina, né? O Pode pensamento crer. rápido na tomada de decisão, o emocional ali pesa muito. Uhum. Então, eu adoro economia comportamental. E é isso, são conexões não óbvias, né? Nunca imaginei lá atrás, estudando isso, que poderia usar Nossa. em Legal. RH. Pois é, faz todo sentido, assim, eu venho do marketing, né, eu também não venho do RH, assim, eu não nasci no RH, eu não nasci em remuneração, mas quando eu olhei para essa área, eu falei, cara, tem múltiplas conexões, eu gosto de filosofia também, né, então, aí, o filosofia me ajuda assim, a filosofia pra vida, né, cara, você esquece a profissão. Mas me ajuda muito no branding, né, porque quando eu começava a fazer investigação de marcas, e foi o trabalho que eu vim para cá, eu falei, cara, tem toda a razão, porque você vai pensar a essência, você vai discutir sobre a razão do existir. Então, uma marca também se passa por isso. Você fala, não, vamos direto, vamos partir pro logo aqui. Não, cara, pô, tem muita coisa antes. E é na trajetória que você caminha também, né? O que é que você quer comunicar? Qual é o significado? Qual é o signo daquilo, né? Então, essas coisas vão se conectando. E economia foi um negócio que eu entrei, assim, lendo esses livros, né? Não que eu faço pesquisas nem nada, mas esses caras já fizeram muita coisa boa. Falei, meu, que assunto top. Cabe demais. Eu recomendo, assim, o cara de RH tem que ler esses autores que a gente disse, porque os caras são fantásticos.
É isso, e pro bom e pro mal, né? Eu falo que assim, quando a gente fala de pensamento rápido, ao passo que a gente tem que entender isso numa tomada de decisão, por exemplo, em temas de retenção, né? Eu escuto Uhum. muita gente resumindo a discussão de retenção à grana. Temos que revisar a tabela salarial, os grades, enfim. E no fundo é muito mais do que o financeiro, né? Uhum. A gente tem que ter consciência disso para montar um pacote que faça sentido, que traga esse significado, né, esse reconhecimento para as pessoas. Mas o lado complicado disso é quando a gente fala de vieses. Então, também conhecer esse pensamento rápido é entender que às vezes a gente pega atalho. E o atalho, por vezes, vai gerar uma série de discussões aí que eu curto muito no tema de diversidade, né? Então, é super relevante a gente conhecer como funciona a nossa tomada de decisão para entender esse contexto geral da gestão de talentos de uma organização. Sim. Não vejo a hora de a gente chegar nessa parte da conversa, que eu tenho muitas perguntas. Pô, mas é legal. Que eu porque maratonei o Instagram dela e olha. Cara, você tem muito conteúdo, assim, Luiz. A gente já começa a conversar aqui e eu vejo esse aspecto de tomar decisão. Eu gosto demais desse tema. E ele tá dentro de todas as coisas, né? Você trouxe o tema diversidade ou qualquer outro caminho, né? Quando a gente quer se proteger, né? Acho que você vai contar alguns casos, assim, de coisas que você já viu, você milita. Não sei se é a palavra militar, mas você trabalha forte em cima disso com outras mulheres também para mostrar a realidade para alguns caras, às vezes, fala assim, cara, olha a forma como você pensa. Você já parou para questionar a maneira como você decide certas coisas? O que você diz a respeito de alguém ou o que você pensa a respeito de algo, né? Isso é um trabalho que ele tem que ser feito sem parar aí o tempo todo. Você tem muito conteúdo, vamos embora que tem muita coisa pra gente falar aqui, ó. Sei lá, ó, eu queria começar por um aqui. Não, mas peraí, eu queria só entender como que você chegou na Suzano, que você saiu da Ambev, você entrou na Ambev, né, que você Sim. falou. E Entrei aí na Ambev. essa trajetória até a Suzano, só pra gente conectar os pontos, chegar até o hoje. Legal, não, e a Ambev para mim foi um presente, assim, tanto de aprendizado, eu falo que aí eu formei numa outra faculdade, né, então todos aqueles meus frios na barriga de, putz, não entendo de empresa, de negócios, eu consegui aprender com maestria, com talvez um dos maiores exemplos de sucesso, né, de empresa do nosso país. Então, para mim foi uma experiência super rica, rodei bastante, tanto do ponto de vista de cidades, regiões e áreas, sempre dentro de gente de gestão. E aí, depois de 5 anos na Ambev, eu recebi a proposta para transformar, né, fazer parte dessa grande transformação do RH da Suzano. E super brilhou meu olho. Acho que a Suzano é outra empresa nacional que conquistou o mundo, referência em bionegócio, né? E eu sou uma pessoa que sou apaixonada, assim, por temas de sustentabilidade, de impacto social e transformação. Então, como é que a gente traz esse olhar mais analítico para o RH? Como é que a gente começa a operar em ágil? Tudo isso chamou minha atenção. Então, nos últimos 1 ano e meio, quase, daqui a pouco completo 2 anos, estou aqui na Suzano. Legal. Pô, maneiro. Como é que é esse lance da metodologia ágil, então? Isso cabe no RH? Cabe. E olha que cabe, viu? Acho que é exatamente esse tipo de coisa que eu gosto. Usar um conhecimento que a gente está acostumado, né, em determinada área, segmento, e aplicar em outra. Eu acho que esse conceito da agilidade, ele, no fundo, ele parte de uma premissa de colocar o cliente no centro. Agora, o cliente, ele pode ser externo, mas ele pode ser interno, né? A gente fala muito de experiência do colaborador. No fundo, o cliente do RH é o próprio colaborador, né? Então, ter esse olhar mais centrado nas pessoas foi essencial, assim. Eu acho que essa é uma virada super relevante. A gente tem tido uma experiência incrível na Suzano, com muito aprendizado, como toda grande mudança, né? Mas a gente sai daquela área de RH processual, aquele RH que eu brinco que é a polícia do próprio RH, né? O RH trabalhando para ele mesmo, criando uma série de regras, processos, sistemas que não fazem sentido para quem está na ponta. E quando você muda para essa metodologia ágil, então começar a trabalhar em sprints, né? Ou seja, pegar grandes problemas, dividir em pequenos problemas e ir testando rápido, co-construindo com o colaborador, isso muda o jogo. A gente já começa a ver que coisas que não fazem sentido, a gente pode fazer de uma maneira totalmente distinta. Então, com certeza dá para aplicar o ágil e acho que tem sido uma feliz experiência que a Suzano escolheu vivenciar. Isso eu ia te perguntar, assim, na prática, né? Porque conta na prática, porque eu gosto do método e vejo, mas como eu não tô só
dentro do RH, quer dizer, eu olho para a área comercial, área de negócios, e aí a gente vê o lançamento de produtos. Então a gente já experimenta isso estando numa consultoria de recursos humanos, né, de remuneração. E eu ia te perguntar essa prática, você quebrar esse problema em pedacinhos. Vocês trazem gente de outras áreas também? Vocês fazem essa integração para juntar mentes diferentes, né? Tem um pouco disso também aí com vocês? Com certeza, assim, a multifuncionalidade também é outra premissa, né, do ágil. Acho que ser horizontal, ser multifuncional, atacar o problema sobre diversas óticas é um pouco do que a gente tem tentado fazer. Esse projeto começou lá em 2019, né, e acho que o começo de tudo foi a gente convidar as pessoas de tudo quanto é região, função, né, assim, é quebrar a hierarquia mesmo e ouvir as pessoas. Então, o que pode ser diferente no que tange a recursos humanos, né? Como é que a gente pode melhorar o desenvolvimento? Como é que a gente pode melhorar a atração de talentos ou a visão da marca Suzano? E foi ouvindo as pessoas que a gente construiu esse primeiro famoso backlog, né? Que quase era uma piscina de ações, de sugestões, de ideias, para a gente começar a analisar com um olhar mais especialista, mais aprofundado. Então, a partir disso, a gente começou a se dividir não mais por processo, mas por jornada. Então, a gente começa a olhar qual que é a história de vida do colaborador aqui dentro, desde o momento que ele olha para a marca Suzano, nem entrou na empresa ainda, o que ele sente, o que ele sabe da Suzano, até a experiência de porta de entrada. Como é que é o recrutamento, a admissão, esse onboarding dele, né, as boas-vindas e toda a vida dele aqui dentro até o desligamento. No fundo, todo mundo vai sair um dia das empresas que trabalham, né, sejam aposentados, seja porque pediu demissão, seja porque foi desligado, e o nosso desejo é que seja uma experiência legal, né? Então, acho que trabalhar em ágil é você virar a chave para esse olhar de jornada. Então, a gente não fala mais de remuneração, a gente fala de cuidar e valorizar, que é uma trajetória, né? O que é cuidar no primeiro momento, o que é cuidar quando você já está mais avançado na carreira. Então, acho que o ágil no dia a dia é isso, é multifuncional, é o colaborador no centro, e não é mais o RH sozinho trabalhando em processos, em sistemas, é convidar mesmo os colaboradores para construir com a gente. E onde vocês têm buscado inspiração para implementar isso, assim? Onde vocês têm... Legal. Porque na indústria, assim, é difícil a gente encontrar as referências disso na prática, né? Então, vocês têm se inspirado em alguém? Sim, a gente fez muita pesquisa, muito benchmark, que acho que realmente na indústria é um frio na barriga, porque a gente não vê grandes indústrias migrando 100% para ágil ainda no RH, e acho que a gente tem inspirações em serviços, a gente falou muito com o Spotify, com o Nubank, com diversas empresas, assim, acho que a gente tenta tirar o melhor de cada um, né, e acho que criar esse time de agilidade, um time de gestão da mudança, que trouxesse essa profundidade técnica para a gente também foi essencial, porque acho que um dos principais erros que a gente viu em algumas empresas, que a gente está tentando evitar, foi aquela pincelada, né? Assim, eu gostei disso do ágil, eu vou aplicar só isso aqui, só a daily, né? Só a reunião diária ali para fazer um acompanhamento de ações. Não, a gente quis fazer o ritual completo, né? Então, a gente realmente fez a mudança completa, de cultura, de nome de cargo, de rotina. Então, foi uma grande, grande transformação. Legal, tem a ver com a curadoria do conhecimento, né? Você foi aprendendo de vários lugares e construindo algo que fizesse sentido, né? Muito legal. A gente trouxe no primeiro episódio desse ano um rapaz aqui, o Edu Giansante, e é um cara que ele se formou em design. Então, essa mentalidade do designer ajudou muito esse cara a ter essa... Ele já é disruptivo pela... Sabe, essa formação ajuda. Ele falou, cara, mas eu acho que foi antes. Porque, vamos parar pra pensar, por que eu caí nesse curso? Então, a vida tem dessas também que nos prepara. Eu olho para você, então quando você começa a conectar esses pontos, veja, a tua formação te deu uma base de estudos bem legal, para você ser analítica, para você pensar sobre os vieses que eles existem, eles controlam a gente às vezes, e a gente precisa bater em cima dessa tecla e falar, não, peraí, tem outra maneira de pensar, tem outra maneira de enxergar as coisas. Aí você, como BP, o BP ele é ouvido, né? É um cara que ele tem que entender do negócio e ele tem que transformar a necessidade do negócio em algo palpável, né? Então eu começo a ver na tua formação indícios de uma pessoa que tem a faca e o queijo na mão. O queijo. Eu já falei assim, tem a faca e o queijo na mão pra conseguir. É isso mesmo? Você acha que essa caminhada te ajudou?
Ah, com certeza, né? Assim, acho que é difícil, porque eu falo quando a gente é novo, assim, tá saindo da faculdade, acho que é muita ansiedade, né? A gente fala, meu Deus, o que que eu vou trabalhar? Como é que vai ser? E no fundo, eu acho que toda experiência agrega. Então, você tem razão, Emer. Eu tento conectar um pouco de tudo que eu já vivi, né? Então, Uhum. eu gosto demais de ter esse olhar analítico para romper vieses. E eu acredito muito nesse RH que é parte do negócio, assim. Eu acho que o RH ele tem o benefício e a maldição de ser uma área em que você pode adotar uma postura super passiva e ser aquele RH ali, uma área acessória que só roda folha de pagamento e contrata gente, ou você pode ser parte central do negócio, né? Um RH que pensa em alavancar o resultado o tempo inteiro. Mas para isso você tem que estar no dia a dia. Então, esse é o meu dia a dia de BP. Então, como BP, eu gosto de estar na reunião, de entender a meta, de sair com o time de vendas, né? Então a gente precisa realmente entender o dia a dia do negócio para poder alavancar o resultado, com soluções diversas, né? Às vezes é processo, às vezes é sistema, às vezes é capacitação, sensibilização. Então a gente tem que estar preparado para um portfólio enorme, né, de alavancas. Que área de negócio você já passou como BP? Você falou, acho que TI, alguma coisa de TI, negócios, na verdade. Você já, área de vendas. O que que você já passou? Sim. Na verdade, toda a minha carreira ela foi mais voltada para essas áreas comerciais, né? Uhum. Então, eu sempre atendi todas as áreas correlacionadas com comercial, ou seja, tirando indústria, que eu tive uma visão um pouco mais, né, afastada, tudo que é marketing, logística até a ponta do cliente, S&OP, né, que no fundo é o planejamento, todas essas áreas correlatas com o comercial são as áreas que eu tenho mais conhecimento. E o próprio comercial, né, como core business. Então, eu adoro, acho que aprendi desde a Ambev, fazer rota. Então, nada melhor do que estar junto com o time comercial, estar com o cliente. Acho que isso te traz uma visão de para onde que nossos produtos vão, qual é o valor que ele tem, né, que ele impacta na vida das pessoas. E você acaba tendo um olhar do nosso time, né? Então, como é que o time comercial está preparado ou não para enfrentar esse mercado, para argumentar, para levar o diferencial de uma empresa super preocupada aí com o meio ambiente. Então eu gosto muito assim de estar próximo das áreas de negócio. Pô, menina, você tá muito bem preparada, sabe? Você tem uma parada que os judeus, né, quando eu olho, por exemplo, para Paulo, assim, ele era um cara que ele sabia fazer muita coisa. E a gente fala multidisciplina, tal. Você fala, é um negócio que tem as discussões. Byung-Chul Han vai falar assim que essa é uma parada que por que o homem caminha para isso? Ele começa a não ficar em paz com ele mesmo. Mas o Paulo, ele usava isso numa parada assim, ele ia pra uma cidade nova, assim, vou visitar tal lugar, vou passar um tempo lá, não quero depender de ninguém. Então o cara sabia fazer tendas, o cara se virava. Eu olho pra você a mesma coisa, porque se algo acontecer, a Luísa fala assim, cara, posso ajudar no comercial, hein? Tenho ver. Pô, se algo acontecer, negócio, pô, economia finquei essa raiz, isso aqui sustenta essa árvore. Pô, isso é muito bom, né, pra carreira, né? Eu acho que óbvio que te dá um repertório gigante, te dá condições de discutir de forma relevante, né? Porque eu não sei se a Fer vai... Eu quero ir entrando nos assuntos. Desculpa, você que nos ouve, você fala assim, pô, mas quebra por teminha. Não dá, porque a gente vai emendando as coisas. Luísa, quando eu olho pra você, então, você fala assim, como mulher, no mercado de trabalho, você, do jeito que você tá falando, para mim, agora eu fica neutro o lance, porque nós estamos falando de negócio de uma forma tão fluida e legal, e eu falo, você sabe do que você está falando, né? Isso eu acho que te ajuda muito, certo? Você encontra preconceito no mercado de trabalho? Tipo, a Luísa, quando senta numa mesa, tá numa reunião de planejamento, então você já se envolve nisso, como eu disse aqui no começo, você tá envolvida no planejamento do negócio. Como que é isso? Você sente que há um preconceito? Fala um pouco sobre esse tema. E aí trilha um pouquinho, porque quando você abre a boca e você diz, se alguém tivesse pensando qualquer besteira antes, diria, caramba, mano, não. Como é que é isso? Conta pra mim. Conto, não, e você tem razão, Emer. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer essas conexões, assim, eu gosto de aprender. No fundo, eu não vou ser a especialista em nada, mas talvez eu saiba conectar as pessoas para chegar na solução que a gente precise, né? Acho que esse é muito da minha característica. Bom, e com certeza, né? Isso é uma coisa que a gente aprende desde o início da carreira. Existem muitos vieses. E eu acho que cada vez menos são explícitos, né? A gente não vê mais um machismo explícito ou um racismo explícito ali dentro do ambiente de trabalho. É tudo muito velado. E acho que isso é pior, não é não?
É pior. Eu não sei, na verdade, se é pior, mas no fundo, você tem que criar esse entendimento sobre o que está acontecendo e ter uma leitura de cenário subjetiva, né? Então, eu com certeza vejo vieses, é algo que a gente tenta combater todos os dias, e até por isso, né, eu me juntei a outras mulheres do ambiente corporativo, né, no nosso Perspectivas, que a gente chama, que é um grupo justamente de liderança feminina, para a gente se preparar para romper esses vieses do dia a dia. Então, muitas vezes eu me vejo em cenários em que eu sou a única mulher da discussão, da reunião, e enquanto você tá concordando, enquanto você tá ali super fofa, a coisa flui bem. Quando você tem uma visão diferente, aí você começa a perceber essas sutilezas, né, de talvez um machismo velado, como eu comentei. Então, isso existe, é algo que eu tento questionar, eu tento sempre pontuar de uma maneira bastante firme e serena, ou como a gente diz aqui na Suzano, forte e gentil, para que a gente possa combater isso. E aí, atrelando a que você comentou antes, né, acho que fatos e dados nesse sentido são essenciais. Quando a gente vê que tem um viés operando, você aterrissar isso para o dado, para a meta, para o que aconteceu de fato, inquestionável, isso desarma, muitas vezes, a pessoa que tá tendo aquele viés, né? Então, existe e estamos nessa luta, né? Para quebrar e permitir que as pessoas sejam elas mesmas e que tenham as oportunidades que merecem. E você já passou por uma situação assim, de lidar com machismo ou com alguma posição, né, em que você foi prejudicada por ser mulher? Já passou por isso? Já passei, assim, eu acho que... E é uma questão recorrente, a gente passa mesmo, e eu tento, de novo, lutar contra isso, mas nem sempre dá certo, né, gente? Assim, eu posso aqui falar 1000 coisas bonitas, teóricas, sobre combate a vieses, mas eu lembro de uma situação que eu estava numa reunião e eu tinha uma opinião diversa, né, e eu era a única mulher da sala, e eu comentei, falei, olha, gente, eu não concordo com essa decisão, eu acho que não está na linha do que a gente está se propondo como empresa, eu recomendo, por outro lado, a gente seguir por esse caminho. E na hora, um gestor chegou para mim e fez uma brincadeirinha, falou, nossa, o que aconteceu? Você não comeu carboidrato no café da manhã? Não tomou café direito? Nossa. E, gente, na hora eu travei, eu confesso que, assim, a gente estuda, a gente se prepara, mas eu travei, eu fiquei sem ter o que falar. E depois eu senti tanta raiva de mim, de, poxa, por que você travou, sabe? Mas é assim, a gente precisa se fortalecer, e é por isso que eu falo que diversidade não é um tema ou um chapéu, uma batalha exclusiva das minorias, né, ou desses grupos. É uma batalha de todo mundo. Então, vários homens, colegas que estavam nessa reunião, me mandaram mensagem no particular. Lu, não liga para ele não fez por mal, sua opinião, putz, eu concordo com a sua opinião. E a pergunta que eu fiquei dentro de mim foi, poxa, por que eles não falaram isso na hora? Exatamente. Né? A gente sabe, um dos problemas, né, disso é porque eu acho que o machismo só vai ser combatido de verdade, assim, quando os homens também abraçarem a causa em nome das mulheres, né? Quando eles também se posicionarem e dizerem, não, cara, o que você fez... Tipo assim, a amizade continua, mas você fez um negócio errado. Ou não continua, porque você fez um negócio errado. Mas, tipo, quando os homens se levantarem e dizerem assim, ó, eu não participo de eventos que não tem mulheres palestrantes. Ou se é uma reunião só com homens, por que não tem uma mulher envolvida aqui? Ou por que não tem uma mulher na posição de liderança? É uma quebra de paradigma, né? E a gente precisa de apoiadores. Eu acho que quando isso vem dos homens, a gente consegue... Infeliz, a sociedade, né, patriarcal que a gente tem, a gente precisa desse... Eu disse, Luísa, se não é pior, porque quando a gente olha para o racismo, e quando você olha para o racismo americano e o brasileiro, um é explícito e o outro é velado. E quando é velado, é quase como aquele inimigo invisível. Sabe quando você está numa batalha, numa guerra, e você não enxerga o teu inimigo? É muito difícil você vencer. Você não sabe de onde vem. Sabe? Você não consegue ter noção, né? E os Estados Unidos está passando por um movimento gigante, mas lá é explícito, a coisa é explícita, sabe? O cara divide o sujeito no bairro. Aqui não, você fala, não tem uma divisão clara assim, não. Cada um mora onde quiser. Não é bem assim, cada um mora onde quiser. Olha para a distribuição geográfica e onde as pessoas estão e repare se é realmente assim que acontece. Mas eu acho que quando é explícito, eu vejo como pior, porque a sociedade aceitou
que é dividido e vai ser dividido, vai ser tratado dividido, e tem gente que é racista, tem gente que não é, e é uma coisa muito mais incrustada na nossa cidade. Mas vamos assim, falar, sabe? então... E quando é meio assim, a gente consegue ver um movimento, tipo assim, se o cara não é declaradamente racista, ou machista, ou sei lá, qualquer coisa, é porque em algum momento ele é podado, ou ele se sente assim, tipo, nossa, não, acho que eu não posso... Então, alguma coisa ali Podemos... pingou, sabe? Alguma É coisa ali. importante, Fê, você tem razão, trazer para a superfície, né? Esse ponto que você tocou é isso, Emer. Quando a gente fala de racismo, né? E, poxa, estamos aqui num lugar. Até eu tenho uma pauta que é muito frequente no meu dia a dia como BP, é justamente diversidade. E eu dava um treinamento sobre autenticidade, diversidade, vieses, e uma vez eu falei assim, poxa, falar de racismo, enfim, não é meu lugar de fala. E uma colega negra, especialista em né, diversidade, chegou para mim e falou, Lu, falar de racismo, você como branca tem lugar de fala, porque a gente reproduz isso. E no fundo, você tem razão, a gente, quando geralmente pensa, uma analogia que eu acho perfeita, quando a gente comenta, poxa, qual foi o maior massacre da humanidade? Muitas pessoas pensam no Holocausto, né? A gente cita o Holocausto, enfim, ali como crítico. Mas, poxa, foram 300 anos, 3 séculos de escravidão no Brasil. Então, assim, reconhecer isso como uma tragédia, um massacre, talvez seja o primeiro passo para a gente se reconhecer como um país racista, que reproduz isso a todo tempo, né? Então, acho que falar de diversidade é também tocar na ferida, né? A gente precisa trazer a superfície, reconhecer o nosso lugar e criar esse ambiente seguro onde você possa, como a Fê comentou, né? Pontuar, falar para a pessoa, olha, não vai por aqui você cometeu um erro, ou retomar, dar a palavra de novo para uma mulher, no caso, por exemplo, de um machismo, né, uma interrupção. Então, acho que a gente tem um papel super relevante em falar mais disso. É só falando que a gente vai se reconhecer como, né, como preconceituosos, com vieses, e aí, a partir disso, a gente vai conseguir combater um pouquinho disso. Sabe que no Instagram, que a Lu comentou, chama Perspectivas, né? Vou colocar na tela aqui pra galera ver. Vai estar na Quem tela aqui no ó. YouTube, mas se você tá só ouvindo a gente, chama Perspectivas, né, Lu? Isso Perspectivas. Tá na tela aqui já, hein? Pode falar dele. Eu achei legal porque tem coisas que eu às vezes sentia ou me deparava e eu não sabia dar um nome para aquilo. Então eu não sabia identificar, dar um nome para o sentimento ou para a situação. E aí quando eu tava olhando os conteúdos, tal, tem inclusive um dos destaques que fala sobre os vieses de gênero. E aí tem vários vieses de performance maternal, prerrogativa, afinidade, simpatia. E aí quando eu fui lendo aquilo, Lu, eu fiquei assim, nossa, tem um nome pra isso. Sabe, tem alguém que já estudou, que já se deparou com isso e fez alguma coisa pra, sabe, pra traduzir aquilo e ajudar outras mulheres. E eu achei muito legal, porque um dos problemas é esse, né, E Lu? aí que eu digo pra você que quando é velado não funciona e é pior. Porque quando alguém dá um nome, alguém traz o negócio pra pauta e diz assim, existe uma parada, velho, que tem que ser combatida. Mas aí já começou a combater. Eu acho que quando é o racismo, no caso que você colocou, tipo, não, as pessoas já estão acostumadas que aquilo é comum, é normal. Eu não tô dando um nome pra combater. Sei lá. Não, sim, não, não esquece, o que eu tô dizendo eu vou voltar aquilo, o Insta tá aqui, quem tá no YouTube com a gente tá vendo, convido a conhecer, porque vai trazer Muito muitas conteúdo discussões. bacana. Cada um deles eu queria falar um negócio pra você, eu tenho um filósofo que a gente gosta, que, pô, celebre o diferente, seria muito nossa, tem muita coisa. Mas, ó, eu pego esse gancho porque quando você começa a trabalhar com os números, e a gente falou aqui, show, don't tell. Né? Então a gente traz num episódio e fala assim, mostra essa parada, não fica só tipo, eu faço, não, mostra, me dá indicadores, né, dessa caminhada. É isso. É doido quando a gente vê isso, porque esse cara, por exemplo, que disse isso pra você cedo, tá velado, e o cara fala, não, eu não sou, tá ligado? O cara não reconhece, né? Entendi. E aí, de repente, um dia ele solta isso pra você e ele continua não reconhecendo. E a galera em volta falou, tipo, pô, mano, pegou pesado. Ou não é por aí que se faz. O assunto já é crítico, não tá errado, filho. Quer dizer, é quase como você adjetivou alguém. O cara fala uma parada que você não curte, aí você falou, vai tomar. Tipo assim, você perdeu naquele instante que você, ou você xinga o cara, ou você adjetiva, porque é aquele momento em que você perde, né? E é o momento em que você é racista. É complicado o tema. É um tema Mas muito, é legal falar muito desse amplo, jeito. né?
É muito amplo e a gente precisa falar disso, assim. E a Sim. gente comentou aqui, né, de machismo, de racismo, mas quantos são os vieses que a gente tem, né? Uhum. Vieses sociais, vieses, enfim, contra o público LGBTI+. Acho que tem diversidade é uma pauta que vai, que, enfim, é muito extensa. Por isso que eu gosto dessa bandeira de autenticidade, né? Da gente poder criar ambientes de segurança psicológica para que as pessoas possam ser quem elas são. Uhum. E Fê, eu acho que é isso, assim, a gente vê que já existem estudos, esse exemplo que você deu dos vieses de gênero é muito claro isso, né? E a partir do momento que você estuda, entende, você aprende a identificar. Então, nesse ambiente onde é velado, você fala, putz, aqui tá rolando um viés de simpatia, né? Aquela mulher foi um pouco mais direta, já foi rotulada como grosseira, como rude, sendo que ela foi apenas assertiva, né? Então, acho que você começa a identificar e aí fazer questionamentos para que isso não se repita. No fundo, a página chama Perspectivas, porque eu não sou uma pessoa determinista, assim, né? Eu acho que cada um tem a sua visão. E falar, por exemplo, de machismo é falar também de masculinidade, né? E todo o papel que a gente impõe sobre a visão do homem na sociedade, também super engessado, que gera uma série de problemas também para o homem que não se enquadra nessa caixinha pré-pronta. Então, eu acho que é isso, a gente precisa estudar, precisamos conversar sobre isso, para a gente poder identificar e questionar, né? Trazer novas perspectivas para as pessoas. E toda vez que eu me vejo num embate, assim, eu penso, nossa, como ainda tem coisa para eu aprender, estudar e conhecer. Sabe que a Luísa Helena Trajano, né, da Magazine Luiza, inclusive um dia traremos ela aqui no Quinto Diamante. Minha cara maravilhosa. Ela deu uma entrevista pro Karnal e ela falou assim que quando ela descobriu o que era racismo estrutural e que a empresa dela tinha uma questão de racismo, ela falou assim que ela chorava. Porque ela falou assim, isso não tava no meu radar, como que eu deixei isso acontecer? E ela se cobrava por não estar... porque estava velado. Exatamente, cara. Ah lá, o homem quer ter razão. Vai, Adão. Não. Desde lá de Adão, sabe? Começou a discussão. Não, eu acho que discordar é saudável, completamente saudável. É saudável. E ela disse que chorava, assim, porque ela falou assim, como que eu não percebi? Como que eu não vi? Como que eu não sabia que isso existia? E ela foi estudar e foi atrás. E ela começou a descobrir outras situações. E ela falou assim que... Aí ela foi estudando, aprendendo e vendo que tem muita coisa. Que a gente... Você tem uma dívida, né? Que a gente... Ela falou, tem uma dívida. Que a gente acha que sabe. Não, eu sei. Aqui a gente cuida de pessoas. E ela falou, como que eu tava perto do RH? Eu tinha canal direto com o RH e eu não vi isso. Exato, e a gente tem que ter essa humildade, né, de aprender. E assim, para mim, falar de diversidade você tem que convidar as pessoas. Tem até uma frase da Andrea Schwartz, não sei se vocês conhecem ela, enfim, mulher super militante também e super importante na batalha, tanto pela mulher no ambiente de trabalho, quanto pelos PCDs, ela é cadeirante, e ela fala, né, que assim, mais do que chamar para festa, é convidar para dançar, né, isso é inclusão de verdade. Sim. E é isso, a gente só vai conseguir melhorar a partir do momento que não é um board, né, ou uma diretoria de pessoas iguais que vai falar o que deveria fazer para combater os preconceitos contra o diferente. Não, a gente precisa convidar essas pessoas para tomada de decisão, né? Enquanto a gente não tiver um público realmente diverso, de repertório, de história de vida na tomada de decisão, a gente vai continuar reproduzindo isso, né? Então, é isso. Você, inclusive, recomendou um livro, né? Faça Acontecer, que fala sobre vieses de gênero e embates das mulheres no ambiente de trabalho, né? Acho que seria legal a gente também deixar a recomendação. A gente tem um diário de bordo, quintodiaútil.com. Então, tudo que você diz aqui, às vezes tem recomendações, a gente faz uma página só com isso. O teu episódio, os cortes, os livros. Então, fica bem legal depois até para divulgar. Quem quiser ter acesso também, fica à vontade. Super, e acho que esse é um livro super recomendado, né, da Sheryl Sandberg, que ela foi Chief de Operações do Facebook, então esse Faça Acontecer, realmente é um livro que marcou a minha história, eu li alguns anos atrás, e tem vários outros, né, acho que a gente falou bastante de racismo hoje, vale falar daquele manual antirracista, da Djamila Ribeiro, acho que é espetacular também, ela é uma mulher também sensacional, e é isso, temos que estudar, né, temos que ter humildade de ouvir das pessoas para aprender.
Quanto mais a certeza. gente estuda e vê, menos a gente sabe que sabe menos, e aí você fica cada vez mais miudinho, né? Você fala, ih, caramba, Eu tem não muita sei coisa. exatamente para onde você quer caminhar agora, mas eu tenho uma pergunta que se conecta um pouco com o que a gente falou agora, que é sobre sororidade. E Legal. eu queria que você explicasse um pouquinho, né, o que é isso e como a gente pode desenvolver isso no ambiente de trabalho, por exemplo. Eu, como mulher, num posto de trabalho, como eu posso estar atenta e estar disponível para outras mulheres, né? E eu queria comentar sobre isso também, porque esse podcast é atemporal, né? Mas você com certeza vai saber que a Carol Conká foi eliminada do BBB. Com 99, sei lá quantos por cento. E eu li muito, assim, tem do lado uma porrada de gente massacrando ela pelos erros e tal. Não estou defendendo, não concordo com as atitudes dela. Mas eu vi alguns textos em alguns momentos de mulheres se levantando, inclusive sobre essa questão de sororidade. Do tipo assim, nós precisamos acolher as pessoas independente das imperfeições delas. Então, ela vai sair, parou num liquidificador social lá, que é o BBB, né? Que tipo, você joga as pessoas lá dentro, todo mundo tá assistindo, julgando, apontando o dedo. E ela sai daquele mundo e ela vai precisar ser acolhida. Isso tem a ver um pouco com a sororidade que a gente, né? Que você traz também bastante no seu Instagram. Com certeza, eu acho que sororidade, né, o termo vem do latim, de sœur, ou em francês, né, sœur, que é irmã, e no fundo é isso, a gente se apoiar, né, como mulheres, a gente não precisa concordar 100% com o que a outra faz ou diz, mas a gente, acima de tudo, precisa se fortalecer e se apoiar. E esse é um conceito que eu gosto muito, porque eu acho que na sociedade que a gente vive, a gente é levada a competir, eu acho que desde pequena a gente escuta, né, nossa, fulano de tal, sei lá, esquece, fica tranquilo que a ex é uma feia, a ex dele. É gente, louca. assim, são coisas bizarras, é louca. A gente não tá competindo, né? Ou mesmo no ambiente de trabalho, você olha, às vezes tem uma diretora mulher, você te leva a crer de que se você chegar lá, vai ser só você, então você tem que correr atrás para competir com outras mulheres. E no fundo, não, a gente precisa se apoiar. Acho que esse exemplo que você trouxe é super relevante, assim, né? Cultura pop acaba sendo um pouco do espelho da nossa sociedade, Sim. né? E acho que essa questão da Carol Conká, a eliminação dela, diz muito sobre essa cultura do cancelamento também. Acho que a gente está numa sociedade dos algoritmos em que a gente escolhe cada vez mais reafirmar o que a gente pensa e acredita. E quando a gente está ali naquele cenário em que o diferente, você é obrigado a conviver com o diferente, isso causa coisas bizarras nas pessoas, né? Eu concordo contigo que ela teve atitudes ali que a gente não tem que celebrar aqui. Mas no fundo, a gente pode massacrar, cancelar e excluir essa pessoa da sociedade ou dar a oportunidade dela aprender com o que aconteceu, né? Sim. Acho que esse caminho de aceitar de que as pessoas podem evoluir, podem aprender, é uma premissa para que a gente evolua com a sociedade. O cancelamento perpetua a sociedade que a gente conhece e tenta combater hoje em dia, né? Com certeza, Fê. E esse é um ponto que eu escuto muito como RH dos líderes, né? Então, a gente sabe que a maioria dos líderes ainda são homens héteros, brancos, e eles têm medo. Muitas vezes falam, Lu, nossa, você me pede para falar de diversidade com o meu time, mas eu tenho medo de errar. E aí que mora o segredo. A gente não pode ter medo de errar. E aí, citando Brené Brown aqui, né? A vulnerabilidade não é o oposto da coragem. Pelo contrário, né? Caminham juntos. E falar de diversidade, seja você um homem hétero branco, é aceitar que você vai errar, mas que você vai aprender. Né? Ter essa conexão com o seu time é essencial. Você gosta de poesia? Gosto. Você gosta de Cora Coralina? Gosto, linda demais. Então eu vou fazer uma provocação aqui, ó. Porque a Cora tocou num ponto de competitividade. E ela disse assim, ó. Que pretendes, mulher? Independência? Igualdade de condições? Empregos fora do lar? É superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino de ser mãe. Em ti está presente a humanidade. Me diga agora, e diga para todos, porque você tem repertório e eu vi, você tá fazendo citações e a Cora tocou no ponto, ela não tá dizendo, acho que agora, diga você, vai, eu tenho uma interpretação aqui. Diga você. Eu acho que, acho lindo trecho que você escolheu, Emery, e eu gosto disso, porque no fundo a gente precisa celebrar
a singularidade de cada um, né? Então, a gente hoje vive num mundo que fala muito de inovação, de diversidade. No fundo, a gente precisa celebrar a nossa história, entender que não existem duas histórias iguais, né? E falar, por exemplo, de empatia ou competição, tudo isso que a gente traz tanto na poesia quanto aqui no tema de sororidade. No fundo, a empatia, eu escutei isso uma vez e me marcou muito, muito forte. A gente costuma dizer que é se colocar no lugar do outro, mas peraí, isso é impossível a gente viver o que a pessoa viveu, ter o repertório que a pessoa teve. Então, reconheça que o lugar dela é único, né? E por ser único, é especial, sabe? A gente precisa se fortalecer como mulher, como líder, e reconhecer que a gente tem uma série de fragilidades, de fortalezas, mas que a nossa singularidade, ela é essencial, ela é valorizada e ela é necessária para esses novos olhares, né? Para questionar o status quo, para propor uma coisa diferente. Então, eu vejo muito disso, não competir, até porque a competição, ela não é impossível você competir, porque não existem duas histórias iguais. Eu fiz de propósito, porque você chegou no ponto em que eu guardei esse aqui para algum dos podcasts. Aí eu falei, não, é esse, porque você entendeu. Ela não quer propor uma competição. Eu acho que se a mulher escolhe trabalhar, escolha fazer isso para entregar o melhor com o conhecimento que ela tem, com o que ela faz. Não para querer ser melhor. Não, porque se ela é fera, se você carrega esse repertório, você vai transformar o lugar que você tá. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vejo você e eu tenho certeza que você transforma os lugares que você passa. Porque você começa a dar para as pessoas a condição delas pensarem de uma forma diferente, sabe? E é isso que ela tá querendo dizer. Se você faz isso para imitar, para que você já ganhou o jogo, cara. Os caras nunca vão conseguir ter a humanidade ali dentro, sabe? Não vão conseguir gerar. E nisso você já ganhou sob todos os aspectos. Aí você pega o lance da maternidade e joga para uma condição muito pequena, né? Então você fala assim, cara, mas o dom divino de ser mãe, que ela tanto exalta, isso aí não vale mais nada, tal. Então, olha como a gente vai mudando sociologicamente falando, você fala, cara, o negócio que é mais precioso, tipo, cara, que fantástico. Começa a olhar para a alteridade, que não é que o outro é diferente, é feio, é alteridade, quer dizer, aquilo é outro que é diferente do que eu sei, mas por ser outro não é feio, não é bonito, é outro, é simplesmente outro, né? Exatamente, e aprender a lidar com esse desconforto, né? Acho que é instintivo a gente ter um desconforto no diferente, no embate. A gente precisa aprender a lidar com isso. Não vai ser fácil lidar com o diferente. E acho que você falou um ponto legal, Emer, que eu vejo muitas mães, e eu sonho em ser mãe, espero, né, poder num momento futuro falar um pouquinho de maternidade com mais propriedade. Mas eu vejo que as mães sofrem muito, assim, de uma culpa que a sociedade coloca, né, assim, muito forte. E eu acho que é isso. A gente precisa se fortalecer e entender que, inclusive, a maternidade te desenvolve em habilidades como nenhuma outra experiência, né? Então, de novo, tudo agrega, tudo é experiência, tudo pode e é valioso quando a gente fala de um contexto de mercado de trabalho, né? Então, tirar essa culpa, acho que é super importante. Sabe que a Islândia, né, foi o primeiro país a dar licença maternidade também para os pais, homens, né, para os homens. E no ano 2000, né, e isso mudou a perspectiva masculina, né, então do tipo assim, a empresa dava como opção, você pode tirar a licença maternidade. E aquela responsabilidade que ficava só sobre a mulher, do tipo, preciso me ausentar do trabalho para cuidar do meu filho, também recaía sobre o homem. E aí ele ficava também numa posição de escolha, de decisão e de contribuir para a família e aprender a caminhar com as duas coisas juntas. E aí isso resolveu um pouco o gap, né, o pay gap deles. Resolveu um pouco, não resolveu consideravelmente, porque tinha toda a questão da mulher sair de licença, então o homem continuava crescendo profissionalmente, sendo promovido, sendo reconhecido, sendo visto, e a mulher estava em casa, depois ela voltava lá atrás, tentando alcançar o mesmo... Então, essa licença maternidade para os homens diminuiu essa diferença e trouxe uma mentalidade diferente para uma situação que é dos pais, né? O nascimento de uma criança é uma questão familiar, não é uma questão feminina, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, assim, e daí entra muito um papel do RH na parte hard, assim, na parte de processo para fazer a diversidade acontecer, para pavimentar essa né, trilha de diversidade. Então, você tocou nesse ponto. Questão de diferença salarial, a questão até de pagamento de bônus, né? Acho que muitas empresas pagavam proporcional ao tempo que a mulher trabalhava. Isso é um absurdo, né? Acho que, infelizmente ou felizmente, a gente não escolhe
ser, né, mãe no sentido de só mulheres podem colocar o filho no mundo, né? Então acho que é um absurdo você fazer qualquer distinção de remuneração, de promoção. Eu vejo que isso hoje tem melhorado muito, assim, eu tive a alegria de no último ano, como business partner, promover 2 mulheres enquanto estavam de licença, porque de fato elas estavam no plano sucessório, com prontidão, então voltaram de licenças, maternidades já promovidas. E acho que é isso, a gente precisa tornar esses exemplos mais comuns. Maneiro. Sim. Cara, que maneiro você falar isso. A conversa tá tão boa, tá boa mesmo. Você fala assim, a gente faz os cortes, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, episódio, 1 hora e tanto de conversa, aí o cara não toma coragem. A gente fala, peraí, então toma coragem aqui, ó. Toma um pedacinho, toma mais um pedacinho, toma mais um pedacinho. Aí daqui a pouco ele vai ouvir inteiro, porque tá muito bom isso aqui. A Brené Brown, que a Lu citou, tá na Netflix, chama The Call to Courage. Isso mesmo. Tem uma palestra dela, né? Como se fosse um TED. Tá lá na Netflix, vale muito a pena. Tem um livro também, maravilhoso. Vamos colocar tudo lá no diário. Leitura para homens e mulheres. quintodiaúde.com. Quintodiaúde.com, tá lá no diário de bordo da entrevista com a Lu, que nós estamos fazendo aqui agora, hein? Lu, quem que te inspira? Que mulher que te inspira a ser como... Ou pode ser um homem. Ou pode ser um homem. Não sei. Quem te inspira? Nossa, eu tenho tantas inspirações, eu acho que você citou uma, acho que a Luísa Trajano, ela rompe muitas barreiras, assim, ela hoje representa uma líder, uma mulher, uma pessoa que faz a diferença por onde passa, acho que ela é uma mega inspiração para mim, a própria Brené, que a gente citou aqui, a Djamila, e eu acho que tem inspirações do dia a dia, né, assim, quando a gente olha para o nosso ambiente, acho que tem pessoas do meu time que me inspiram, tem líderes meus que me inspiram, eu sou uma pessoa movida à inspiração, assim, a gente, falando de um homem também que me inspira muito, o Simon Sinek, né, e ele é muito feliz em falar, começar pelo porquê. Então, eu sou essa pessoa. Se eu não tenho um porquê, a coisa não vai, né? Então, eu preciso dessa dose de inspiração diária para ir além. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Viktor Frankl, a gente gosta demais dele também aqui. Pô, esses caras têm que falar assim, eles ajudam qualquer um. Eles botam uma conversa dessa assim e dizem assim, não, vamos bater o papo aqui, cara, independente, você não vai ver diferença, não vou... O cara vai trabalhando os viés ali com ele também, falando, não, mas eu vou tentar caminhar numa linha que nós vamos dar uma boa discussão aqui, sem pender pra lado nenhum, né? Pô, legal. Fer, o que mais você tem de pergunta? Eu vou deixar você perguntar. Não, mas é um assunto que me interessa muito. Aí começou, né? Olha, eu não mando no programa aqui, tamo junto. Vou procurar o nome disso depois. Não, eu queria... as dúvidas que eu tinha mesmo, acho que você foi respondendo, você fala bastante no seu Instagram sobre fatos e dados, e foi até uma coisa que eu anotei aqui, que tipo assim, se voltar para fatos e dados, e você já falou um pouquinho disso aqui, né, do tipo da gente não... vamos voltar pra meta, ou pro número daquilo, ou não ficar só, né, no subjetivo, na emoção, E eu tinha, né, essa pergunta e acho que você respondeu muito bem. Eu tenho uma, então, assim, que já é pra... Vamos dar aquele anexo, vamos botar um anexo num assunto que é tão maneiro, mas a gente vai entrar numa partezinha, benefícios. Um anexo, vamos botar um anexo nessa conversa. Porque a parte de benefícios, você tem trabalhado com os benefícios flexíveis, né? Acho que você ficou à frente aí de um programa que é super maneiro e funciona. Conta um pouquinho pra gente, o que você tem experimentado? Porque esse é sempre um tema que a galera curte muito, quer saber. Conta pra gente o que você tem experimentado. Bacana, falo sim. E acho que tem a ver com o tema anterior, né? Porque a gente fala de uma sociedade em que não existem mais soluções únicas. Isso se aplica a benefícios também, não é mais um único benefício que atende a todo mundo. Cada um na sua individualidade, na sua configuração familiar, na sua preferência, né? Ela quer construir seu pacote de benefícios. Esse é um tema muito complexo e desafiador para mim, principalmente falando de indústria, tá, gente? Eu acho que quando a gente fala de empresas menores, serviços, etc., talvez seja um pouco mais simples. Mas pensando numa indústria no porte da Suzano, né, de empresas grandes como as que eu trabalhei, você tem uma diversidade de público muito grande. Então, você tem a área de digital, a área de transformação, e você tem a área florestal, né, operação do dia a dia. E acho que
tentar aplicar o benefício flexível hoje. A minha missão é onde eu tenho trabalhado bastante, estudado. A gente está, assim, com um piloto, então acho que a pandemia provocou bastante as nossas novas formas de trabalho. Então, uma das áreas a gente colocou 100% de home office, entregamos escritório, formalizamos o teletrabalho, e para isso a gente está pilotando, então, o benefício flexível, né? Então, eles ganham um auxílio que pode servir para pagar internet, luz ou comprar uma mobília, flexibilizar de acordo com o perfil de gasto, a preferência da pessoa. Assim como a gente fala quando alimentação e refeição, acho que esse era um conceito, tem até legislação disso, né, do Programa de Alimentação do Trabalhador, mas no fundo, cada um, tem gente que é do iFood, do delivery, né, e tem gente que gosta de cozinhar, então permitir essa flexibilidade é algo que eu tenho visto que tem um poder bem grande de retenção. A gente está experimentando, né, e aprendendo muito. É muito difícil como indústria a gente abrir mão de algumas negociações com empresas grandes de benefícios. Eu acho que hoje para quem conhece, né, esses bônus enfim, retenção, de contrato mesmo, de exclusividade, ainda é uma pauta de custo de oportunidade. Então, a gente não consegue ainda, hoje, flexibilizar 100% da maneira como eu gostaria, né? Quanto custa benefícios para aquele colaborador, eu vou dar tudo isso para ele montar o seu pacote de benefícios. A gente ainda tem algumas caixinhas, mas estamos experimentando e aprendendo. Acho que um exemplo legal de contar para vocês também, a Suzano tem um pacote bem legal de benefícios de fim de ano. E aí vem aquele preconceito, né? A operação não tem afinidade tecnológica, vai querer o físico, vai querer né, se for cartão, tem que ser o cartão físico. E aí, voltando no assunto do ágil, a gente falou, poxa, vamos ouvir as pessoas? Então vamos fazer uma pesquisa? Eles vão escolher como eles querem receber. E eu me surpreendi, porque 71% do público quis receber o crédito virtual flexível, então pensa que do ponto de vista de logística, de eficiência e até de autonomia, né? Lembra antigamente, quem é mais antigo de benefícios sabe daqueles benefícios que a gente dava o presente, né, o brinquedo para a criança. Eu lembro de uma vez que a gente, enfim, teve uma experiência que eu vi que o brinquedo era assim, para os meninos era um headphone, para as meninas era uma chapinha. Meu Deus, quase caí para trás, né? Reforçando todos os vieses de gênero que a gente comentou aqui. E hoje não, tá aqui flexível, se você quiser dar uma experiência para o seu filho, não quiser dar um presente físico. Eu acho que esse é o tipo de benefício que o flexível traz, né? Eu tenho gostado muito. Legal, bom se dizer isso. Assim, a gente está chegando ao fim, mas eu queria fazer uma provocação para você. Aí você fica à vontade se quiser responder ou não, né? Mas você acha que esse movimento, que não é de agora, de colocar o homem no centro de todas as coisas, ele não pode trazer coisas negativas ao longo de uma trajetória? O que você pensa sobre isso? Legal, adorei, Emer. Eu gosto demais e aí eu vou linkar na curadoria de conhecimento. Realmente, a gente vive essa sociedade do ego, né? Como a gente comentou, é o consumer-centric, é o tomador de decisão, é o personalizado, é o algoritmo que te confirma a sua opinião, e a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso, porque não basta ser customer-centric, a gente precisa ser society-centric, e eu acho que nada melhor do que a pandemia para mostrar isso pra gente, né? A gente tem tudo na nossa casa em questão de minutos, num delivery, mas a solução, ela não é delivery, né? Acho que a gente também não tem ainda o abraço delivery, a mesa de bar vendida nesses aplicativos. A gente tem que reconhecer que a gente vive em sociedade e que o que a gente fala impacta as pessoas, que o que a gente toma decisão como empresa impacta as pessoas, o meio ambiente. Então, apesar da gente falar de ágil e colocar as pessoas no centro, a gente tem que ter uma premissa que tem que vir antes, que é qual é o impacto disso na sociedade, no meio ambiente, né, e em tudo que a gente acredita. Então, por isso eu até vejo hoje crescendo muito forte o tema de ESG, né, nas empresas, que é de, enfim, sustentabilidade, sociedade, de governança, justamente por isso, não basta ser customer-centric, para mim você tem que ser society-centric, né, entender que estamos em um contexto, estamos inseridos numa sociedade. Sim. Que bom ouvir isso. Você sabe, eu olho para a natureza e vejo isso aqui funciona uma coisa sustentando na outra, né? Eu gosto do Jonas Salk, que foi o cara que criou a primeira vacina lá contra a polio, e ele diz assim, ó,
Se você acabasse com todos os insetos do planeta, em 50 anos a gente desapareceria. Mas se você acabasse com o ser humano, em 50 anos tudo floresceria, né? Mas Chernobyl, se você ver as imagens de Chernobyl hoje, a natureza ela tomou conta da cidade. Ela reconquistou aquele território, aquele espaço, os animais e tudo. Então, assim, você tira o homem, a vida. Mas por isso que é no homem, né? Eu não vou entrar nesse aspecto, eu gosto muito de falar disso, mas é no homem. Agora entendo no ser humano, né? É no ser humano que concentra esse egoísmo. É Exato. Dele que parte, da minha, por exemplo, da minha crença, é dele que parte os espinhos, os cardos e as coisas ruins, porque quando a gente olha para o nosso próprio umbigo e a gente tá nesse mundo de customização, de tem que ser do jeito, você fala, peraí, cara, mas você tá dentro de um contexto natural, natureza, que você depende. Olha, a fome é inaceitável, Luísa. Se a gente para pra pensar, por quê? Porque quando alguém tem fome, uma vez eu ouvi isso e eu achei fantástico. A Madre Teresa de Calcutá, numa dos comentários, né, que ela faz, e fala assim, pô, você acredita que Deus existe, etc., mas tem gente passando fome. Ela falou assim, quando alguém passa fome, não é porque Deus não existe, é porque eu e você não fomos lá alimentá-la. Então, é um negócio que é um conjunto. Isso. Quando eu entendo que eu faço parte do todo, aí a perspectiva muda, né? Mas que bom que você falou isso. Legal, porque faz parte, acho que, dessa discussão. E eu acredito que, assim, se é do homem que vem muito problema, né, do ser humano, é do ser humano também que vem muita solução. A gente precisa escolher ser parte da solução. Acho que eu sou feliz de trabalhar numa empresa que fala disso, né, de renovar a vida a partir da árvore. A gente precisa ter esse olhar mais holístico, né? E escolher ser parte da solução. Não escolher a passividade, a vida no automático, mas escolher ser parte da solução. Certeza. Com certeza. Você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que bom que a gente se cruzou, se encontrou e que a gente pode falar sobre isso aqui. Fiquei muito feliz. Queria agradecer muito também você ter aceitado o convite. Carlos, obrigado, meu amigo. O homem que trouxe a World at Work pro Brasil e nos apresentou a Luísa. Que maneiro. Pô, papo 10. Luísa, dá aquela última mensagem. A palavra é tua agora. Se a gente não te perguntou algo que você gostaria de falar, é agora. Legal. Não, eu queria agradecer, Fê, Emer. Acho que bate-papo sensacional. É isso que eu gosto, né? Tô aqui com o meu cafezinho e eu acho que no fundo, a gente tem que escolher aprender sempre, né? Ter humildade de aprender com as outras pessoas. E como eu comentei, né? Escolher ser parte da solução. A gente falou aqui de muitos desafios que a gente enfrenta, seja na sociedade, seja no mercado de trabalho. E mais do que se afogar nesses problemas, a gente precisa ser protagonista, né? E fazer parte da solução. Que legal. É verdade, concordo absolutamente. Ser parte da solução. Mentalidade de designer. Bota mais um na conta aí, tá? Na próxima você atualiza o LinkedIn e fala assim, ó, eu tenho na veia aqui uma paradinha de design. E isso tem tudo a ver com Provérbios 27, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. E a gente tá aqui pra isso. Que bom que você veio aqui afiar a gente, afiar quem tá ouvindo. É isso aí. Eu que agradeço, gente. Aprendi muito com vocês. Adorei o nosso café e nossa prosa. Legal. Também, muito obrigada. Logo a gente faz um ao vivo aí nessa terra aqui, recheada de bares e momentos bons, né? Que as pessoas criam em volta dessas mesas aí, né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado por você nos acompanhar. Esse foi mais um episódio nesse mês especial de março que a gente está fazendo aqui. Trouxemos a Luísa hoje, um bate-papo riquíssimo. Mulher cheia de repertório e conteúdo, transforma os lugares em que ela pisa. Muito obrigado de novo. Se você não nos segue, vai lá no inscrever-se, sininho, tem um follow, sei lá como que chama o botão, você tem um Apple Podcasts lá, o Google, você tem o Deezer, o Spotify, estamos em todos esses lugares aí, tá? Segue a gente, episódio novo toda quarta-feira à noite, essa é só pra quem segue. Só pra quem segue, chega na quarta à noite. Aí pra quem não segue, chega na quinta-feira, porque daí a gente posta oficialmente lá. Mas na quarta à noite já dá pra começar a curtir cada um dos episódios, tá? É isso aí. Fechou? Fechou. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Emer. Valeu. Valeu. Tchau, até mais. Valeu, até o próximo gente. episódio.